Os irmãos que congregam conosco sabem que em março, aqueles que estão conosco há mais tempo, eu tive o privilégio, a alegria de estar na Capitol Hill Baptist Church em Washington, a igreja onde o Mark Dever é um dos pastores. Ele é autor de um livro que é muito conhecido, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E foi um tempo muito bom, muito gostoso, de muita alegria, estar ali com irmãos de vários países, da Europa, países da América Latina, Canadá, irmãos que estão enfrentando realidades tão diferentes em tantos lugares do mundo, alguns de perseguição, outros de religiosidade, outros de um secularismo que domina o país. E foi tão bom estar ali vendo verdades que a palavra tem sobre como uma igreja deve ser uma igreja bíblica. Eu pude ver algumas das verdades. Nós estávamos numa caminhada aqui na comunidade de organizarmos isso melhor, de pensarmos melhor a igreja. E a comunidade apoiou a minha ida financeiramente para lá, ofertando a questão passagem. Eles concedem isso para pastores de vários países do mundo, que vão lá e ficam em casas de irmãos, em lugar que eles têm, todo o trabalho que eles oferecem por 15 dias, né? É totalmente gratuito, no sentido de ajudar igrejas. Eles não estão vendendo nada, eles oferecem, é tudo de graça, entregam livros, pelo menos quase 30 livros para cada irmão que vai lá e participa, com o intuito de ajudar igrejas a serem bíblicas, a serem igrejas centradas em Cristo. Nós havíamos inclusive feito uma reunião de membros aqui, na expectativa de organizar, estávamos dando alguns passos, fiquei muito contente com a participação. Nós tivemos pelo menos 90% dos membros da comunidade, aqueles que estão congregando conosco, que estão começando e querem se tornar membros. E foi um tempo tão bom, e lá naquela expectativa, quando um belo final de semana surge um tal de coronavírus, né? E aí então nós vimos que o Senhor, como nós cremos na soberania dele, né? Ele tinha outros planos para o mundo que ele criou e inclusive para a igreja dele. E eu estava lá e motivado para voltar, conversando com os irmãos do presbitério, estava sempre dizendo o que estava acontecendo lá. E aí então os planos que nós tínhamos foram frustrados por Deus, e graças a Ele por isso, né? E então nós viemos para cá e ficamos praticamente 2 meses sem estarmos nos reunindo. Eu queria tratar sobre o que nós vamos começar a ver hoje. Eu creio que foi um tempo de meditação, um tempo oportuno. Nós vimos um pouco sobre, ao invés de ouvir sobre a igreja, falamos um pouco sobre o anticristo que se opõe à igreja. Mas eu creio que a gente pode voltar e entrar nesse assunto que é muito importante para nós, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria muito que toda a comunidade, que nós estivéssemos com o nosso espaço aqui cheio, com todos os irmãos e irmãs que congregam, estão congregando conosco, para que a gente pudesse caminhar juntos nessa série de reflexões sobre a igreja. Mas esperamos no Senhor, no tempo dele, ele vai fazer como ele quer e quer sempre o melhor. Eu não vou usar os termos nem marcas, nem igreja saudável. Nós vamos usar uma outra terminologia, mesmo porque não é a terminologia, nem os pontos, nem se são 9, 10, 11, 12, 3, 4, isso não importa. É o que a Bíblia diz sobre o que é uma igreja que glorifica a Deus. Eu comecei a meditar sobre isso
Eu não sei quanto tempo vai levar, nós vamos caminhar sem pressa, vendo algumas características que a palavra de Deus e o Senhor da igreja estabelece na sua palavra. Mas antes de nós entrarmos propriamente em quais as características de uma igreja que glorifica a Deus, o que a gente precisa entender? Primeiro que nós não vamos falar da igreja invisível. O que é essa expressão igreja invisível? São os cristãos em todo o mundo, em todas as épocas. Então nós temos irmãos que se reúnem lá na Coreia do Norte. Sim, temos irmãos em Cristo lá, bem diferente de nós. Eles se reúnem secretamente, eles correm perigo todo dia. A gente está correndo perigo faz 2 meses. Eles correm perigo todo dia. E são irmãos em Cristo? Sim, mas você conhece algum deles lá? Acho que não, eu também não. Nós temos irmãos em vários lugares do mundo. Essa é a igreja dita invisível, que são os cristãos em todas as épocas e todo mundo. Nós não vamos falar dessa, a Bíblia fala, mas não é essa o nosso foco quando a gente está falando de uma igreja que glorifica a Deus. É importante entendermos também que, ainda que esse espaço aqui seja um espaço onde parte da igreja se reúne e que tem o nome de Comunidade Cristã de Londrina, nós não estamos falando de um espaço físico quando a gente fala de igreja. Igreja são todos aqueles que creem no Evangelho, que creram em Cristo, em todas as épocas. Então, nós estamos falando de um prédio, nós estamos falando de um lugar, nós estamos falando de um grupo de pessoas que creram no Evangelho. Nós não vamos falar da nossa denominação, né? Mesmo porque ela não tem a menor importância, não interessa. A gente só tem um nome por uma questão legal. A gente tem que ter uma organização, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, com esse espaço, com todas as questões, nós fizemos recentemente um projeto de segurança para todos nós possamos nos reunir. A gente está implementando isso, algumas questões aqui de segurança, graças a Deus a gente já está dentro delas, mas nós legalizamos isso, e para isso a gente tem que ter um CNPJ, a gente tem que ter uma série de organizações que nós estamos debaixo de uma autoridade, e nós precisamos segui-las. E isso compõe, e aí nós temos que ter um nome, mas isso para nós não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz sobre a igreja de Cristo, e que nós, como muitos irmãos em muitos lugares, que se reúnem, inclusive aqui em Londrina, fazemos parte. O nosso alvo, então, o que não é, você disse, mas o nosso alvo, então, é a igreja local, ou irmãos e irmãs em Cristo que congregam em um mesmo lugar, em um mesmo grupo, que se conhece, que se relaciona. E aí sim, isso é um princípio que nós vamos ver para toda a igreja local. Existem hoje aquele termo, os desigrejados, que não tem base nenhuma, eles são cristãos, mas eles não congregam em nenhum lugar. É porque a igreja está cheia de erros, né? O meu irmão Augusto Nicodemos tem uma frase célebre: no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá, porque você vai estragá-la. Então não existe isso, todos nós somos falhos, fazemos aqui, cremos, ainda que tenhamos crido em Cristo, na salvação pela graça, nós somos falhos, limitados, a igreja a liderança mas Deus estabeleceu a igreja para trabalhar isso, para que Ele trabalhasse. E isso implica em eu congregar com um grupo de irmãos regularmente, participar dos sacramentos, me envolver. Quando a gente fala de igreja local, porque existe hoje a denominação igreja local, nós estamos falando da denominação, falando de um grupo de irmãos que pode se reunir nesse espaço, nas casas, eu gosto de dizer debaixo da árvore, não importa onde, mas que se reúna, que tenha uma estrutura que a Bíblia estabelece. É disso que nós vamos ver em relação a uma igreja que glorifica a Deus. Nenhuma igreja na história atingiu esse estágio de plenamente glorificar a Deus. Isso é impossível. É o alvo e deve ser o alvo de toda a igreja local. Todo grupo de irmãos e irmãs que se reúnem, eles devem buscar a glória de Deus e só a glória dele. Mas a gente precisa entender que nunca, desde o início, ela atingiu isso plenamente. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de salvos pela graça, sim, mas que tristemente pecam ainda, que tristemente falham. E isso não é uma falsa modéstia, não, isso é mais pura realidade. Nós somos falhos,
nós ainda temos limitações, nós ainda enfrentamos a nossa carne, a nossa propensão para o pecado, nós enfrentamos ainda um sistema maligno que quer de todas as formas ir contra a igreja, e que por trás desse sistema existe um ser, o diabo, que tem o seu governo, principados e potestades do mal. Então, nós temos isso e tristemente ainda nós erramos. Por isso, então, a igreja de Cristo, ainda que o cabeça seja perfeito, ainda que o diabo não prevaleça contra a igreja ainda falha e erra. E nessa realidade vai acontecer isso. A história mostra isso, nós vemos isso inclusive na Escritura. Eu gosto sempre de lembrar de Judas, do Iscariotes, não do Judas, irmão de Jesus, que escreveu um texto, mas do Iscariotes, que estava lá e os apóstolos não sabiam quem ele era. Até o dia que Jesus mostra quem ele era. Nós temos o Simão, o mágico, no início da igreja, que queria receber os dons em troca de dinheiro. Nós temos o apóstolo Paulo, e me impressiona, esse dia eu escrevi isso, e me impressiona que Paulo, em um momento, ele elogia o irmão Alexandre, o lateueiro, para depois dizer que aquele homem abandonou o evangelho amando o presente século, amando o mundo. Assim, se o apóstolo Paulo não conseguiu discernir um falso cristão, nós então também temos essa dificuldade, essa limitação. E o Senhor Jesus, que disse que muitos viriam em nome dele e que ele sequer conhece. Então, no meio da igreja, não na igreja, isso é importante nós entendermos. A gente sempre ouve, a expressão na igreja tem joio e tem trigo. Não, na igreja só tem trigo. A igreja de Cristo só tem aqueles que creram em Cristo, portanto são trigo. Mas onde a igreja se reúne, no meio dela, aí há o joio. Aliás, a figura do joio e do trigo, não estou falando de igreja, estou falando do trigo, os cristãos, e do joio, todos aqueles que não são cristãos em toda a história do mundo. Mas há aqueles que se infiltram, e tudo isso, infelizmente, nos leva a pecar contra o Senhor da igreja. Mas ainda assim, nós devemos almejar a glória de Deus. E como nós podemos saber e praticar isso? E essa é uma questão para nós aqui. Lá eu estive meditando, eu e os irmãos do presbitério, nós temos conversado sobre isso, temos procurado diante do Senhor e entre nós estar juntos, de falar com os irmãos, de andar com os irmãos, de orar pelos irmãos. E a gente sabe que há muita coisa para ser tratada no nosso meio. E essa série de meditações é para nós aqui. É para que nós possamos refletir. Obviamente, nós vamos ver que nós temos erro. Eu acabei de falar, que na história da igreja sempre houve, e nem na igreja do Mark Dever, ela não é perfeita, não existe. Mas há aquelas que estão mais próximas, que são mais fiéis à Escritura e que buscam mais a glória de Deus, e por isso o Senhor se manifesta. E a gente espera que Ele, pela sua graça, e nós esperamos só na graça dEle, que nós possamos vivenciar isso na comunidade. O que nós vamos ver nessa série de reflexões? As características de uma igreja local que glorifica a Deus. Quais são elas? Primeiro, eu pensei em algumas aqui. Essa igreja que glorifica a Deus, ela ama a Bíblia, a palavra de Deus. Ela proclama constantemente o Evangelho e tem o Evangelho como base para os seus ensinos e práticas. Nós vamos ver hoje, pela graça de Deus, esses 2 pontos apenas. É uma igreja que, eu estava conversando ontem com um irmão, um dos presbíteros, sobre isso, tem alegria de estar juntos. E eu tenho sentido falta disso no nosso meio, hoje, nesse momento. É uma igreja que ama e cuida dos seus membros, especialmente na área espiritual, porque se não cuidar na área espiritual, é qualquer coisa menos igreja. Porque trabalho social, cuidado financeiro, emocional, isso tem um monte de gente que faz. Mas o evangelho é só a igreja que prega. E que muda as pessoas. A única coisa que muda realmente, de verdade, alguém é o evangelho. Então a igreja que glorifica a Deus, ela cuida dos seus membros, ela discipula os seus membros, ela acompanha, ela ensina, ela exorta, ela corrige. E a ideia é que a igreja faça isso, isso não cabe somente a um grupo de presbíteros. Ela disciplina seus membros, por quê? Porque nós não falamos que nós temos erros? Bom,
Se nós temos erros, o que nós precisamos às vezes passar? Por disciplina. E a palavra de Deus diz que Ele corrige quem Ele ama. Então, isso precisa ser exercitado na igreja local, já que está tão claro para nós que nós somos falhos. Uma igreja que glorifica a Deus, ela investe em missões para fora das suas paredes. Paredes está aí, porque nós acabamos de falar que igreja não é parede. Mas nós, como comunidade, por exemplo, nós não podemos alcançar até agora, né, até então, nós não temos ninguém que saiu do nosso meio e foi para algum campo fora, mas nós entendemos que a igreja local precisa apoiar irmãos que estão fora, financeiramente, em oração e apoio. A gente entende que isso é uma característica de uma igreja que glorifica a Deus. É uma igreja que ora, 3 letrinhas aí, mas tão fundamentais para qualquer uma dessas atividades. Uma igreja que glorifica a Deus, a sua membresia, ela é multiforme, a gente vai ver isso. Na igreja de Cristo, na igreja local, tem de tudo. No sentido, nós temos pessoas que talvez são mais abastadas financeiramente, outras que nem são, não são tão assim. São culturalmente mais privilegiadas, outras nem tanto. São pessoas que estão mais engajadas e outras nem tanto. São pessoas que têm mais conhecimento da palavra e maturidade espiritual e outras nem tanto. A igreja de Cristo é assim. Ela sempre foi assim e sempre vai ser assim. E nós precisamos dessa realidade para aprender a glorificar a Deus. Isso é muito importante, nós vamos ver como isso sempre aconteceu na igreja. Essa igreja, ela tem os seus membros, e nós falamos disso, temos falado, os irmãos que congregam em uma igreja local se envolvem. Você pode não ser alguém que pregue no púlpito, como eu estou fazendo, isso não significa que é mais importante. Eu estou apenas citando um exemplo. Você pode ser algum irmão ou irmã que não cante, que não toque, mas se você creu em Cristo, você está congregando, é importante que você se coloque à disposição e diga: eis-me aqui, eu quero ajudar. E nós vamos ver sobre isso. O culto da igreja que glorifica a Deus não é centrado no homem, coisa que a maioria das igrejas hoje faz. O culto é para Deus. A gente só cultua Deus, mais ninguém, mais nada. A Deus, então o culto todo ele deve expressar a glória e a honra de Deus. O presbitério ou a liderança, eu não gosto dessa expressão liderança, mas ela é mais comum, é plural, não pode estar centrado em um homem só. Não pode, no nosso caso aqui, não estar centrada em mim. E graças a Deus por isso. Nós temos um grupo de irmãos que pensamos juntos, que oramos juntos, que procuramos definir juntos, que nem sempre concordamos em tudo, mas que queremos ser fiéis à Escritura. Isso nos ajuda, nos humilha, nos quebranta, faz respeitar a oposição um do outro e caminhar. A igreja que glorifica a Deus precisa ter uma liderança que não está centrada em uma pessoa só, a não ser, claro, no cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que glorifica a Deus, ela celebra ou ministra corretamente os sacramentos, que são apenas 2, não 7, 2, batismo e a ceia do Senhor. O testemunho da igreja local precisa ser visto pelo mundo, e quando eu falo do mundo, é o contexto imediato. As pessoas que estão à nossa volta, elas veem a diferença que a comunidade, que essa parte da igreja faz, ela precisa manifestar. Uma igreja que glorifica a Deus condena os falsos ensinos. A gente vai ver isso de maneira clara em todas as cartas do Novo Testamento. E ela aguarda ansiosamente a volta do Senhor. Essas são características que nós vamos procurar ver aí, 16 características, né? Estou bem mais avançado que o Mark Dever, né? Que só tem, não. Mas, por favor, irmãos, estou brincando, essa questão dos números aqui, isso não importa. É aquilo que a gente vê a Escritura e que a gente quer, para a honra e glória de Deus, seguir, dependendo totalmente da graça. Vamos para a primeira, então. Uma igreja que glorifica a Deus, ama a Bíblia, a palavra dele. Essas 16 características aí, elas não estão numa ordem cronológica ou de importância, a não ser a primeira. Porque se nós não tivermos esse livro aqui como base, então acabou. Então não existe igreja, então pode ser qualquer coisa menos igreja. Por isso que ela deve sempre ocupar
o primeiro lugar. Mas não é Deus em primeiro lugar? Sim ou não? Nós devemos amar a Bíblia em primeiro lugar ou a Deus em primeiro lugar? A Deus. Tá, qual Deus? O Deus da Bíblia. É Jesus, né? Qual Jesus? O Jesus dos espíritas, dos católicos ou da Bíblia? O Jesus dos neopentecostais ou da Bíblia? O Jesus dos mormons ou da Bíblia? Por isso, o Deus que nós devemos amar em primeiro lugar é o Deus da Bíblia, que aliás é o único Deus. Então, por isso que nós começamos pela palavra sempre. Por isso que os irmãos na história, se você for ver boa parte das confissões de fé, de igrejas centradas, de irmãos centrados, eles começam qual o primeiro ponto? O que cremos sobre as Sagradas Escrituras. Porque é na palavra de Deus que nós sabemos quem é Deus, que nós podemos conhecê-lo, que nós sabemos quem nós somos, que nós sabemos como podemos adorá-lo e honrá-lo e glorificá-lo, só por meio da palavra de Deus. Hoje nós não temos mais Deus se manifestando fisicamente como Ele veio na pessoa de Cristo, ou por teofanias, ou por manifestações sobrenaturais. Ele pode fazer isso, em Cristo Ele vai se manifestar uma vez, mas vai para vir para acabar com tudo isso aqui. Agora, Deus pode fazer algo sobrenatural hoje? Pode. Mas como é que você vai saber se é Deus de verdade? Pela Bíblia. E se acontecer alguma coisa inexplicável, como é que você fala? Pela Bíblia. E se não acontecer nada? Pela Bíblia. Por isso a Bíblia é a única regra de fé e de prática de uma igreja que glorifica a Deus. Porque qual Jesus, quais as doutrinas, quais as práticas que uma igreja tem que ter, tem que estar pautado no sola Escritura. Somente a Escritura, nada mais que a Escritura. Não são confissões, não são tradições, não são homens, mas é a Escritura. Todos os erros na igreja, na história e hoje, começam aqui. Começam em distorcer, começam em acrescentar alguma coisa, começam em tirar alguma coisa da Escritura. E aí começa, porque o caminho então é ladeira abaixo. Quando nós perdemos a Bíblia como foco, a igreja deixa de ser igreja. O problema é que todo mundo, toda igreja cita a Bíblia, mas a cita de maneira distorcida. E nós não podemos, pela graça de Deus, nos afastar. E esse é um pilar inegociável. E um dos textos, nós vamos basear todas essas características na Bíblia, um dos textos que nós temos centrais, e talvez um dos textos que a gente mais citou aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Olha como é importante, Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um pastor de pastores, ele ajudava em igrejas. Então poderia ser um presbítero ou um pastor que cuidava de outros pastores. E Paulo então está falando para ele, escrevendo para ele a sua segunda carta, dando orientações para ele de como ele deveria proceder. E olha o que ele diz então nesse texto. Ele diz assim: tu, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, lembra que é Paulo escrevendo, mas é o Espírito Santo de Deus falando por meio de Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos dizendo que a primeira característica de uma igreja que glorifica a Deus é que essa igreja ama a Bíblia e tem nela a palavra de Deus, não que ela contém, ela é a palavra de Deus, não que sejam partes, ela é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Paulo manda então Timóteo permanecer, porque ele vai dizer: Timóteo, nos últimos dias vai vir de tudo quanto é tipo de ensino. E como é que você não vai ser abalado, Timóteo? Permanece no que se aprendeu.
Onde você aprendeu? Nas Sagradas Letras. E olha que eles nem tinham ainda o Novo Testamento, o privilégio que nós temos. É claro que Timóteo está sendo privilegiado porque ele está recebendo Sagradas Letras escritas por Paulo. Mas naquele momento ele só tinha um Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, fica na palavra. E ele fala que desde que você aprendeu isso, e aí nós sabemos que, ainda que um dos pais de Timóteo não era judeu e grego, ele foi ensinado nas Escrituras. E a palavra, e eles acreditavam, os judeus, que um cristão, ou melhor, uma criança, ela deveria já ser ensinada, e para nós que temos pais de filhos pequenos, a partir dos 5 anos já, palavra neles, Escritura neles. Anuncia a palavra, ele fala Sagradas Letras. Qual é a base que Paulo está trabalhando com Timóteo? Timóteo, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu, que foi ensinado, no que, Paulo? Nas Sagradas Letras. E por que Sagradas Letras? Porque letras foram escritas. Na época eles não tinham um formato como nós tínhamos, mas era escrito, era papel e tinta. Aquilo ali é papel e tinta, mas o autor daquilo ali é Deus. Sagradas porque eram consagradas a Deus, santas, isso é a palavra de Deus. Inspiradas porque foi Deus quem dirigiu, homens sim. No caso aqui, Paulo está escrevendo, mas quem está por trás de Paulo? O Espírito Santo de Deus. Por isso que quando você ouvir alguém, um pastor, dizer que a Bíblia tem erros, jogue fora o resto do ensino desse cara, ele vai te levar para um buraco. E tem muitos hoje. A Bíblia não tem erros porque ela é sagrada letra, consagrada por Deus, inspirada por Deus. Mas foram homens pecadores, sim, mas quando Deus os dirigiu, eles não escreveram nada errado. E Paulo está falando olha só, para um pastor de pastores, permanece naquilo. O que Timóteo ia fazer? Paulo vai falar assim, ensina isso para o resto. Ele diz que ela pode tornar alguém sábio para a salvação. É claro que quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele já é salvo. Mas olha, nós precisamos entender que o conceito de salvação, normalmente quando nós falamos, nós já vimos isso, quando nós falamos de salvação, a gente pensa primeiramente em justificação. Mas a justificação é parte da salvação. A justificação é o primeiro passo, é quando Deus revela, nos regenera, nos leva a nascer de novo. Depois tem a santificação que está dentro da salvação, até que um dia chegue a glorificação. Essas 3 etapas fazem parte da salvação. E Paulo está falando, você foi convertido a Cristo por meio do que você ouviu na Escritura, permaneça na Escritura, porque ela vai te capacitar a ser salvo na salvação que há em Cristo Jesus. Porque sem a Bíblia não se conhece o verdadeiro Jesus. E há hoje pastores que dizem que falam de Jesus, mas falam de Jesus maravilhoso, mas eles não consideram a Bíblia que Jesus inspirou, sendo Deus a pessoa do Espírito Santo. Qual parte, Paulo? E aí é um outro erro de pastores hoje. Não, mas tem. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Isso é uma frase célebre de um desses. Não, a chave hermenêutica para esse homem é ele mesmo. Jesus é o centro da Escritura, sem dúvida, mas ele não desconsidera nenhuma parte como esse que diz que é a chave hermenêutica, Jesus desconsidera. Olha o cuidado, e é sutil, esses homens são sofistas, eles são inteligentes, eles elaboram, e eles falam o que a gente quer ouvir. Mas Paulo está dizendo toda a Escritura. Ah, mas Paulo está dizendo do Antigo Testamento. Mas quando Pedro vai falar dos escritos de Paulo, por exemplo, ele considera como Escritura. E aqui nós temos clareza de que toda a Escritura, Gênesis e Apocalipse, foi inspirada por Deus, dirigida por Deus. Então, quando você ouvir um pastor também que só considera uma parte, a outra ele não gosta de tratar porque é ruim, joga fora. Vai te levar para o buraco. E tem muitos desses. Essa palavra, ela serve, Timóteo, para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Por quê? Porque a gente precisa disso.
Porque quando nós somos regenerados, nós não somos regenerados conhecendo toda a sã doutrina. A gente precisa do processo da Escritura, cada vez mais nos moldando, trabalhando conosco. Quando nós temos a revelação de verdades maravilhosas, e que às vezes alguns irmãos não têm, a gente bate no peito e fala, eu sou melhor que você. Daí a gente precisa da Escritura para mostrar que se eu sei alguma coisa, foi pela graça de Deus, eu preciso ser humilde, não orgulhoso. Nós precisamos da Escritura, da direção do autor da Escritura que a inspirou. Toda a Escritura. Por isso que uma igreja que glorifica a Deus, ela ama a palavra. Mais um texto dessa palavra maravilhosa. E aqui é o próprio Senhor Jesus que diz. E ele diz assim, em João capítulo 17, os versos 14 a 17. Há muitos outros, nós estamos pincelando 2. Diz assim o próprio Senhor Jesus, ele diz, eu, Jesus, lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com quem Jesus está falando aqui? Com Deus, com o Pai. Pai, eu tenho dado a tua palavra para eles. Para eles quem? Para os teus filhos, para os meus irmãos. Por aqueles por quem eu vou morrer. Aliás, eu já morri antes da fundação do mundo. Pelos teus, pela igreja, pela minha igreja. Eu tenho dado a tua palavra. O mundo odeia a igreja. Os pastores, esses pastores que eu estou falando, eles gostam de fazer média com o mundo. Mas o mundo odeia a igreja. E a média que o pastor quer fazer com o mundo não vai resolver absolutamente nada, ele vai continuar odiando a igreja. Sabe qual a alternativa para o mundo? Dizer a verdade. Porque é a verdade que liberta. Só que esses acham que, por amor, apoiando os pecados deles, eles vão ganhá-los. Não vai ganhar nada. Vai ganhar elogio, que é o que muitos deles querem. Querem proeminência no mundo. Eles dizem, por amor, a gente faz isso. O Senhor Jesus está falando com o Pai, ele está se referindo à igreja, ele diz, ele, Pai, eles não são do mundo. E qual a base que o Senhor Jesus está dando para a igreja? Qual a base que o texto diz, irmãos? A tua palavra. Irmãos, não impressiona, eu fico pensando sobre isso. Jesus é Deus. Jesus não poderia vir e testificar somente com os seus sinais que ele era Deus? Ele fez isso, sim ou não? Fez. Então eu falei assim, gente, eu estou mostrando para vocês que eu sou Deus. Eu não preciso da palavra. Mas, irmãos, o que ele mais dizia é, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Por quê, irmãos? Existe hoje uma ideia de dizer que a ideia de fazer uma dicotomia entre Deus e sua palavra, irmãos, não existe diferença. A palavra inspirada de Deus reflete Deus. Mas hoje há uma tentativa de fazer essa distinção que é impossível. E o Senhor Jesus está dizendo, Pai, santifica os teus filhos, os meus irmãos, onde? Na tua palavra, na Escritura. Mas não é a palavra encarnada, ele sim, mas onde nós vamos saber sobre a palavra encarnada? Na palavra escrita. Ou você vai dar crédito para esses pastores, para supostas revelações, como há algum tempo um famoso pastor disse assim, eu estou dizendo para vocês que Jesus vai se manifestar fisicamente nas minhas cruzadas. Pastor neopentecostal. Lógico que ele não se manifestou coisa nenhuma. Mas é mentira, e o pessoal esquece mentira, né? A nossa base é a Escritura. Jesus está dizendo isso. Porque há uma tentativa hoje de fazer uma distinção, Jesus com a Bíblia. Não existe. Sabe aquela ideia dos textos escritos, né?
em vermelho, quando Jesus fala, parece que é mais sagrado, né? Mas não é. Porque quando Paulo escreve, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, tanto quanto Jesus. Então não tem diferença. Toda a Escritura é a palavra de Deus, é dela que nós precisamos, toda ela. É claro que nós vamos interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo, à luz do Evangelho, mas ele não perdeu o seu valor. Muito pelo contrário. Se a igreja amar verdadeiramente a palavra, se a Bíblia estiver em proeminência naquele lugar, então ela vai estar glorificando a Deus. Caso contrário, ela vai ruir. Há muitos textos, muitas verdades sobre isso, eu quero colocar aqui para os irmãos aqui. Nós trabalhamos isso durante esse tempo aqui. Aqui tem só uma série de estudos que nós fizemos sobre a Escritura. Por que só a Bíblia? A iluminação do Espírito é a Bíblia, Cristo sendo a Bíblia, o cuidado no estudo da Escritura, princípios para examinar a Escritura, e depois nós fizemos na série de estudos da Confissão de Fé, mais 10 estudos, então tem vários estudos. Eu estou falando de 2 textos apenas. Há muitos textos que mostram que a Bíblia é a base para a verdadeira igreja. A segunda característica, uma igreja que glorifica a Deus deve proclamar constantemente o Evangelho, tendo o Evangelho como base para todo o resto, para todos os ensinos e para todas as práticas daquela igreja. O que você quer dizer com isso? Primeiro é que todas as vezes, como agora eu estou falando de marcas de uma igreja, ou características de uma igreja que glorifica a Deus, e você não sabe nem o que é evangelho ainda, então você precisa saber o que é evangelho. O que é evangelho? O evangelho é uma boa nova, uma boa notícia. Mas eu e vocês somos notícias bem ruins. Nós nascemos em pecado, estamos separados de Deus, nós somos filhos da ira de Deus, filhos do diabo, e nesse estado estamos separados. Não há nada que nós façamos, nem vir aqui todo domingo a resolver o seu estado, ou participar dessa ou daquela igreja, daquele grupo. Nesse estado, porque nós nascemos em pecado, nós cometemos muitos pecados. Cometemos pecados em falas, em pensamentos, em atos, e são muitos, mas muitos. Eu e vocês. Nesse estado estamos debaixo da ira de Deus, porque Deus é santo, Ele abomina o pecado, Ele não tem nada a ver com o pecado. E nesse estado Deus seria justo em nos condenar, porque nós somos pecadores, o que a gente quer. Mas Deus amou pecadores como eu e como vocês. Eu não estou dizendo que Ele amou você. Não, sorria, Deus, Jesus te ama. Isso não é verdade. E aquela pessoa que vai para o inferno, condenado por Jesus, Ele ama? Não, não ama não. Mas você pode dizer, olha, Deus ama pecadores como eu e você. Você é um pecador? Sim, eu sou. Então Deus ama pecadores. Sabe o que Ele fez? Ele mandou o seu Filho, sem pecado, Deus encarnado, Jesus, para morrer na cruz por pecadores como eu e você, para nos dar uma nova vida, para nos justificar dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados no seu sangue, para quando Ele ressuscitar, Ele nos desse uma nova vida. Se você crer nele, arrependendo de seus pecados, crer no que Ele fez por você e recebendo como Salvador e Senhor, crendo em sua morte e ressurreição, você creu no Evangelho. Então você passa a ser filho de Deus na hora que você crê, passa a ser membro da igreja de Cristo. Mas se isso não acontecer com você, você pode saber os 355 pontos sobre uma igreja que glorifica a Deus e não resolver nada. Por isso que a igreja precisa, e nós temos falado isso, nós precisamos proclamar o Evangelho a toda hora. Porque há pessoas que se reúnem e que não sabem o que é Evangelho, e que não conhecem o Evangelho. Você conhece. Você crê no Evangelho. Não é sua esposa, seu filho, seu pai, seu tio. Você creu no Evangelho. Tem certeza? Você precisa crer no Evangelho. Uma igreja que glorifica a Deus prega o Evangelho constantemente. Precisa pregar o Evangelho. Porque as pessoas confundem o Evangelho com todo quanto é tipo de coisa. Usos e costumes, práticas, rituais, ação social, doutrinas. Confunde com batismo, confunde com manifestação, confunde com tudo quanto é coisa. Mas o Evangelho é o que Cristo fez, não o que eu faço.
E eu preciso crer e ter a revelação do Espírito de Deus que me mostra quem eu sou para me conceder fé para crer no que Ele fez. Isso é o Evangelho e a igreja precisa pregar isso constantemente. Nem todos os que estão no meio da igreja, lembra? São igreja. Quem são? Isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós. Às vezes dá para identificar, mas como a gente já viu na história, às vezes não dá. O importante é saber, eu sou, eu. Eu tenho certeza. Nós precisamos, então, para os ímpios falar do quê? Olha, para de fumar, para de beber, procura ser uma melhor pessoa. Não precisamos falar o que eles são. E o que nós precisamos falar para os ímpios? Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. O pastor politicamente correto, ele vai no programa de TV e fala com o ímpio blasfemo e diz que ele é legal. O que prega o evangelho vai dizer isso aqui. Se ele fosse no programa de TV e fosse pregar o evangelho, ele ia dizer isso aqui para o apresentador de TV. Romanos capítulo 3, versos 10 a 18. Ele não fala porque ofende as pessoas, mas é o que tem que ser dito. Romanos 3, 10 a 18. Aliás, se você não crê no evangelho, sabe que eu e você somos isso aqui. Isso aqui. Se você ficar ofendido, que o Espírito Santo lhe revele que você é isso aqui, para que depois você crê no Cristo, no que Cristo fez. Diz assim, como está escrito, não há, olha quantas vezes não há, não tem, todos, eu e vocês somos aí. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles, de todos esses que não fazem nada do que faz certo, além de não fazer o que é certo, faz tudo isso que é errado. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com língua, urdem e engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o nosso estado. Isso que nós devemos falar para ímpio. Não, para de fazer isso, para de fazer. Para. Não, você precisa de Cristo, precisa do Evangelho. Porque você não vai conseguir, mesmo que você conseguisse parar de fazer tudo, você não vai conseguir, não ia resolver o teu estado anterior, que é de pecado. Se você ama uma pessoa, sabe que você devia falar para ela não crê em Cristo? Isso aqui. Aí se ela se desesperar, se ela ver que não tem solução para ela, e ela perguntar, e agora, o que eu vou fazer? Aí você pode continuar e falar do amor de Deus. Aí você pode continuar, segue o que Paulo está falando. Segue o exemplo de Paulo. Romanos capítulo 1 fala para os pagãos sem Deus, a desgraça que eles são. Os religiosos baixam no peito, ele fala, Romanos capítulo 2, ele fala para o religioso que baixa no peito, e no capítulo 3 ele fala assim, todo mundo está debaixo de pecado. Para então falar, Romanos capítulo 3, versos 21 e 24. Olha só, leia esses textos para você ver, é isso que Paulo faz. Quer seguir um modelo de evangelismo bom? Pega o que Paulo fez em Romanos. Mostra o pecado, depois mostra Cristo. Não começa, não, Deus ama todo mundo, Deus ama você, você é gente boa, e mesmo que você é ateu, Deus ama você, e não é assim não. Romanos capítulo 3, eu estou falando mesmo que você é ateu, porque um desses pastores aí disse que um ateu famoso morreu e foi para o céu, porque ele é ateu, mas tudo bem. Mas agora, depois desse estado todo, dessa desgraça que nós somos, aí Paulo vai dizer então, mas agora, sem lei, ou seja, não adianta você tentar obedecer ou não, porque você não consegue. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Você é um injusto, lembra? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas manifestou a justiça de Deus, onde? Testemunhada em Deus pela lei e pelos profetas, justiça de Deus onde? Mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, mesmo você sendo tudo isso, se você crer no que Cristo fez e na justiça dele, você recebe perdão dos seus pecados. É isso que ele está dizendo. Você é tudo isso, você é toda essa desgraça, mas tem a graça de Deus em Cristo. Se você crer, ele te perdoa, ele te salva. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todo mundo vai ser salvo. Não, sobre todos os que creem. Por isso que eu apertei, você crê no Evangelho. Porque não há distinção, ele está falando de judeus, lembra? De gentios e judeus, não tem distinção, está todo mundo debaixo do pecado. Pois todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para nós falarmos do Evangelho, da boa notícia, nós precisamos mostrar para as pessoas que elas não são boa notícia. Eu estou lendo um livro do John MacArthur, Sociedade Sem Pecado, e a proposta é essa. O homem, se acontecer alguma coisa de errado, ele é vítima. A culpa é de todo mundo, menos dele. Ele não tem culpa. Mas é exatamente o oposto. E para que ele saiba que ele precisa de um Salvador, ele precisa ouvir que ele é um culpado, sim, diante de Deus. Depois de mostrar a pessoa que você ama, se ela se desesperar, se ela chorar, aí você mostra o Evangelho. Se ela dizer, não, é legal, isso aí tem que fazer as coisas, né, para ser salvo. Então você fala de novo do Evangelho para ela. Mostra quem ela é. E ora o Espírito para revelar, porque você não tem capacidade nenhuma para fazer isso. Se ela disser, e agora, o que eu vou fazer? Lembra alguém fez isso? Lembra? 3.000 pessoas fizeram isso. E Pedro está falando, gente, vocês são gente boa. Vocês mataram Jesus, mas vocês são gente boa. Foi isso que ele fez? Vocês crucificaram o Filho de Deus. E o Espírito Santo agindo naquelas pessoas, falando assim, o que nós vamos fazer, irmão? Arrependam-se e creiam no Evangelho. E eles foram salvos. O padrão parece que é o mesmo, né? Mostra quem nós somos. Se há uma resposta movida pelo Espírito Santo, conduzindo aquelas pessoas ao desespero, mostra aquele que salva pela graça. O segundo ponto, quando a gente fala a proclamação do Evangelho, e o segundo ponto que está ali é, tudo que essa igreja local faz tem que ter como base como Evangelho. O que você quer dizer com isso, então? E aí é que nós erramos como cristãos, tá? Eu fui justificado por Cristo. Agora, a palavra de Deus diz que eu preciso ser um bom marido, então eu vou fazer. Eu vou ler, eu vou determinar, eu vou ter resiliência, segunda-feira eu começo a ser. Não, a gente não consegue. Nós precisamos do Evangelho para nos justificar, nós precisamos do Evangelho para nos santificar. Nós não conseguimos fazer nada. Jesus foi absolutamente claro quando diz, a carne para nada aproveita. E carne é o que eu e vocês somos sem Cristo. Nós não temos uma luta contra a carne, mesmo com cristãos? Pois é eu tentar, eu me esforçar, eu vou me dedicar, agora eu vou fazer. Você não consegue. Agora, em Cristo é possível. Pelo poder do Evangelho é possível. Agora, se você tentar fazer sem Cristo, você vai se desesperar quando não conseguir. Você vai se gloriar quando acertar. Você não vai ter misericórdia daqueles que pecam. E você vai ser um hipócrita quando você acertar. Você vai confundir, isso é muito comum, justificação com santificação. Por que você é salvo? Porque você parou de fazer isso? Não, eu fui salvo pelo que Cristo fez. Mas por causa do que Cristo fez, eu criei nele, andando com ele, tem me livrado de tudo esse monte de coisa aqui. Exteriormente pode ser a mesma coisa, mas é totalmente diferente se é pelo Evangelho. O que é ter o Evangelho como base de ensino e prática? E o texto que me maravilha, a gente já leu algumas vezes, João capítulo 15, versos 1 a 5, e é o último nós terminamos. O que é? O Evangelho me justifica, o que Cristo fez. Agora, como é que eu vivo? Como é que é a santificação? É pelo meu esforço? É pela minha dedicação? É isso? Vamos ver o que Jesus está dizendo. João, capítulo 15, versos 1 a 5, o Senhor Jesus diz assim, preste atenção, você creu em Cristo? Então preste atenção como eu e você, que cremos em Cristo, vivemos a vida cristã. Ele diz assim, Jesus, Cristo, sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus está falando da ação de Deus com os filhos. Mas olha a condição aqui para que isso aconteça. Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que creram em Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus está falando para os seus discípulos, vocês já são novas criaturas. Vocês já são meus filhos de Deus, meus irmãos. Mas aí ele diz, permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Por que, Senhor? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, corta o ramo, joga fora, ele não produz fruto? Se ele não permanecer na videira, Jesus está falando que ele é a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Irmãos, está claro ou não? Qual é o poder da santificação do cristão? A dedicação dele, o esforço dele. Por isso que de vez em quando a gente conversa com os irmãos aqui, vem a ideia do esforço, a gente brinca, mas não tem nada de brincadeira nisso. Você vai dizer que foi o seu esforço que produziu qualquer coisa que agrade a Deus? Você tem coragem de dizer isso? Ah, então significa que eu vou dormir, que vai... Não, vai haver uma luta. Mas quando a vitória vier, de quem que é a glória? E quem deu? E se você teve vitória, foi porque você fez ou porque Cristo fez? Tá, o que significa na prática? Tá, Jesus está dizendo que eu preciso permanecer nele. E é óbvio aqui que ele está falando de cristãos. Permaneçam em mim. É possível um cristão não estar vivendo ligado na videira? É possível. Ele não vai ser desligado para sempre. Mas é possível que ele não viva em constante união com a videira Cristo. Tristemente é possível. É possível que eu não leve o morrer de Jesus. É possível que eu não me considere morto todo momento, como Paulo diz para eu me considerar. É possível que eu não creia que eu estou crucificado com Cristo e que Cristo vive em mim, mesmo isso sendo verdade. Mas eu preciso viver isso, eu preciso clamar a Ele. E como isso acontece na prática? Eu fui regenerado. Cristo agora é a minha vida. Como é que eu vivo em união com Cristo? Como é que eu permaneço em Cristo? Porque sem Ele eu não vou conseguir ser um bom marido. Eu não vou conseguir ser um bom pai. Eu não vou conseguir ser um irmão. Eu não vou conseguir ser um jogador de futebol. Eu não vou conseguir ser um bom motorista. Eu não vou conseguir nada. Eu não posso viver para a glória de Deus sem Cristo. O texto está dizendo isso. Isso é vida com base no Evangelho. Não é assim, Jesus me justificou e agora pode deixar ser Jesus que eu vou viver. Não, Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Então eu preciso permanecer. E como é que eu permaneço? Essa é a grande questão. E eu creio que vocês já ouviram algumas dezenas de vezes, pelo menos. Como é que isso se dá? Pelos meios da graça. Se você não tem tempo com a palavra de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer, se você não fala com Ele direto, se você não está com teus irmãos que podem te exortar, que podem ajudar você a ser quebrantado, que podem te ajudar a crescer, que podem te ajudar a se arrepender e a perdoar. Se você não andar em Cristo, e é pelos meios da graça que a gente anda em Cristo, nós vamos ter uma vida medíocre. É por isso que quando nós falamos dessa realidade espiritual, ela não significa que não haja, há sim práticas, e aí eu e vocês somos responsáveis. Eu vou ler a Bíblia, já falei isso várias vezes, quando Deus mandar, Ele já mandou. Mas eu não tenho condição. Eu não tenho. Senhor, eu preciso do Senhor, mas eu sou preguiçoso. Eu não consigo acordar cedo para ler a palavra. Eu consigo acordar cedo para tantas outras coisas, mas para ler a tua palavra eu não consigo. Mas, Senhor, me dê disposição, me incomoda, me acorda, Senhor. Me acorda. Senhor, me leva a buscar o Senhor pela sua palavra. Me leva a falar com o Senhor. E aí Deus vai começar a tratar. Isso é estar na videira. Ou como é? Ou é uma realidade etérea, espiritual que você diz, mas você não sabe como é que isso se aplica? Não, os meios da graça são os meios pelos quais Deus estabeleceu para que nós andemos em Cristo. E aí Cristo vai nos conceder graça e poder para vivermos para a glória dEle, com base no que Ele fez. O que a gente pode aplicar, irmãos, do que nós vimos?
Primeiro, não, é sensacional, a Bíblia é a regra, eu sei isso de cor, já ouvi centenas de vezes que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas ela está lá aberta no Salmo, eu nunca li. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa ler sim. Ah, eu não entendo. Fala para Deus. Senhor, eu não entendo. Procure algum irmão que possa de repente te orientar com alguma ferramenta que você possa meditar na Escritura. Há várias hoje. Mas diga isso ao Senhor, e Senhor, me dá disposição para eu ler a sua palavra, eu não tenho vontade. Mas me dá, e Senhor, eu preciso falar com o Senhor, orar ao Senhor, reconhecer quem o Senhor é, amar o Senhor mais do que tudo, comunhão com o Senhor. Isso é permanecer, é estar com a igreja. Por isso que nós temos enfatizado a importância da igreja. Não está com a igreja, está faltando uma peça. Você pode dizer o que for. Não estar com a igreja, você está faltando uma peça. Não abandone a igreja. Não abandone, não deixe de congregar, não importa o que aconteça. Está faltando uma peça. Faz o seguinte, você não acredita nisso? Então, ore ao Senhor, leia a palavra e peça para Ele te mostrar. Depois você pode me dizer se isso é verdade ou não. Os meios da graça, irmãos, são os meios pelos quais nós permanecemos em Cristo. E aí Ele em nós vai produzir vida. Isso é estar fundamentado em todos os ensinos e práticas no Evangelho. Não mais eu, mas Cristo. Que o Senhor opere pelo seu Espírito essas verdades em nós.